seguindo a série de vídeos sobre movimentos separatistas pelo mundo. Neste falaremos sobre os movimentos separatistas na Espanha. A Espanha, que talvez tenha o movimento separatista mais famoso do mundo, que é a Catalunha, mas é cercado de outros movimentos separatistas. E nesse vídeo a gente vai ver o motivo disso e as peculiaridades da Espanha nessa questão. Então, após o término do regime fascista do ditador Franco, em 1978 a Espanha criou a atual Constituição. Nessa Constituição foram decididas as 17 comunidades autônomas e dentro dessas 17, 8 consideradas nacionalidades. Então, é esse o termo que é usado na Constituição espanhola. Isso já mostra bem como a Espanha é uma coxa de retalhos ali, né? Composta de vários povos e territórios com um sentimento nacionalista e com raízes nacionalistas. E por que a Espanha fez isso? Para conseguir manter a união. Durante o regime Franco, quase todas essas comunidades aqui queriam a sua independência, lutaram pela sua independência. Então, para manter a coesão do Estado espanhol, a Constituição prevê esse grau de autonomia maior para esses estados. Isso configura uma situação única da Espanha em termos de separatismos. Começando pela primeira das 8 nacionalidades dentro do território espanhol, a Catalunha, o mais famoso de todos. Teve um estatuto de autonomia da Catalunha em 2006 que tornou a Catalunha praticamente um país. Ela tem quase que uma liberdade absoluta de gestão, tirando os assuntos exteriores que ficam a cargo do governo central em Madrid. Então os catalães são, isolando os povos da Espanha, o maior povo habitante da Espanha, com 8 milhões de habitantes, língua própria e uma identidade muito forte. Isso a gente vê no esporte, com o time do Barcelona, as danças, a cultura, é tudo muito forte, muito latente no povo catalão. Então os conflitos passaram pela declaração de independência a partir do governo local em 2017, após um referendo com 90% dos votos votando a favor da separação. Isso causou a condenação de vários líderes à prisão, com posterior anistia, muito protesto do resto da população espanhola contra essa anistia, mas os separatistas ainda governam a Catalunha. Então a Catalunha se mantém como um barril de pólvora pronto para explodir, com um sentimento extremamente latente de independência nos seus habitantes. A segunda nacionalidade da Espanha com potencial de separatismo é o País Basco. O nome já entrega, é um país no nome já. O País Basco, que tem parte do seu território na Espanha, 4 províncias e 3 províncias na França. Então, seria um movimento separatista misto entre Espanha e França. 3 milhões de pessoas, etnia basca extremamente forte, com idioma próprio, uma forte sensação de separatismo também. A bandeira basca é extremamente famosa. O País Basco teve conflito armado, fortemente armado, conduzido aí pelo ETA, que era um grupo terrorista, de ligações com outros grupos terroristas de esquerda da América do Sul, como a gente pode ver no mural. E em 2018 o ETA depôs armas e desistiu da luta. Um tanto quanto pela Constituição espanhola, que cada vez mais foi cedendo liberdade, tanto para o País Basco quanto para a Catalunha. A próxima, essa não é uma nacionalidade em si, mas é uma comunidade independente, que é a Navarra, que fica dentro do País Basco. Então aqui a gente teria um movimento separatista dentro do movimento separatista. E essa pesquisa aqui de 2018 mostrou que a Navarra é a comunidade autônoma com maior sentimento de não espanholidade. Próxima nacionalidade da Espanha é a Galícia. Então, a República Galega, né, os galegos, esse termo é bem forte, e em 1931 a Galícia chegou a se proclamar como uma República Galega. Então, ela foi país, por alguns dias ali, ela foi de fato uma república. São 3,5 milhões de pessoas, língua própria, etnia própria, cultura própria, e os separatistas estão no governo da Galícia. Mas um país com grandes liberdades conseguidas pela Constituição, uma comunidade, né?
e se mantém coeso sem grandes conflitos separatistas. As Ilhas Canárias, que ficam lá embaixo, mais próximo à África, né? Ficam na costa do Marrocos, bem distante da Espanha. Isso já explica um tanto quanto o motivo separatista, né? Essa distância geográfica da Espanha torna mais difícil o controle, torna mais difícil a influência cultural, e foi o que aconteceu. Uma ilha, um conjunto de ilhas com uma etnia própria, né? O povo Guanche, que é um povo indígena antigo que habitava a ilha, e com uma vasta história arqueológica ali na ilha. Então esse sentimento Guanche perpetuou-se pela ilha até hoje. Durante o governo do Franco, teve luta armada, sim, fortíssima, em associação com outros movimentos revolucionários da América Latina, e na figura do Antônio Cubillo, esse senhorzinho da foto, que em 78, com a nova Constituição, ele recebeu perdão e pôde voltar à Espanha livremente, e a Canária conseguiu também uma grande liberdade política ali após a Constituição. Próxima nacionalidade é a Andaluzia, né, os países andaluzes. Aqui também um separatismo misto entre Portugal e Espanha, então seria um grande território ali. E esse é um território com forte influência árabe, então lá da dominação árabe. Inclusive o nome Andaluz vem de Al-Andalus, que era como era chamada a península pelos ocupadores muçulmanos na época. Então o movimento separatista se mantém, inclusive a Andaluzia fez um exercício em 2018, anunciando sua independência e uma formação de um governo digital, tudo pela internet ali, teve um certo apoio na região e funcionou como um exercício. Então a Andaluzia também é uma aspirante à independência com certa relevância. Aragão é outra comunidade autônoma que tem esse sentimento, é um tanto quanto ligado ao reino de Aragão antigamente. Então essa imagem aqui, Aragão na Espanha, ela circula na internet, é facilmente achada. Mas o movimento separatista em si de Aragão, ele fica mais no campo da internet, no campo do saudosismo do reino ali, mas não tem nenhum movimento organizado. Seria mais uma influência pela proximidade da Catalunha. Tem uma etnia forte aragonesa, o povo aragonês, e 1,5 milhão de pessoas. E não é incomum encontrar nos muros aqui de Aragão a independência de Aragão, o povo pedindo essa independência. Valência também tem um pequeno movimento separatista, mas mais uma influência da Catalunha, também como Aragão. Então é um movimento mais político e influenciado pela Catalunha. Também não vemos grandes movimentos militares ou conflituosos ali. Também constituem uma etnia, os valencianos, língua própria, 1 milhão de pessoas e cultura própria. Ilhas Baleares, essa também é uma nacionalidade pela Constituição e fica no Mediterrâneo. Nessas Ilhas Baleares a gente encontra a famosa Ibiza, extremamente famosa. Então 1 milhão de pessoas moram ali, mas não formam uma identidade cultural própria. É mais um arquipélago ali voltado ao turismo, então muitos turistas, muitas pessoas de outras nacionalidades, então acaba não criando esse forte movimento nacionalista. É mais pela Constituição que lhe dá esse poder de ser uma nacionalidade. As Astúrias também é um movimento mais social ali, mais emblemático do que de fato um separatismo atuante. É um povo de origem celta, então é um povo que tem uma marca muito única ali na Espanha, diferente das outras nacionalidades. 1 milhão de pessoas com língua própria. Cantábria também, um movimento, aspirações separatistas assim, mas é muito difícil encontrar qualquer coisa. A última menção que a gente encontra ao separatismo é de 2018 do Partido Separatista. Depois disso não se ouve mais nada. Castela e Leão, uma comunidade autônoma grande da Espanha, e que ambos, tanto Castela quanto Leão, existe esse movimento separatista fraco, mais ligado pela história dos reinos, Reino de Leão e o Reino de Castela. Então a Castela seria como se fosse a velha Espanha, né? E a Castela Nova, que seria a região central, onde fica Madrid, seria a Nova Espanha. Então os castelhanos de Castela seriam os espanhóis raiz. E o que sobra da Espanha, né? Se esses movimentos separatistas forem
confirmados. Então, pensando apenas nos movimentos maiores, né, as 8 nacionalidades. Se caso as 8 nacionalidades e as Ilhas Baleares e as Ilhas Canárias se emancipassem, tornassem um país, a gente teria perda de 55% do território espanhol.